19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, em 31 de 5 de 2021. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Graziano que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada oficial. Chamada da 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis de Goiás, em 31 de 5 de 2021. Vereadores: senhor Anísio. Presente. Senhor Argemiro. Presente. Senhor Kleber. Presente. Senhor Fernando. Presente. Senhor Graziano, presente. Senhor Eudilan. Presente. Senhor Leomar. Presente. Senhor Luciano. Presente. Senhora Cirlei. Presente. Solicito ao secretário de administração que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás. Em 17 de maio do ano de 2021, no salão principal desta Igreja Casa de Leis, cito a Rua Deputado Antônio Queiroz Barreto, número 30, Centro, Palminópolis, Goiás, às 19 horas, havendo quórum legal, o vice-presidente Fernando invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão solicitando ao vereador Anísio para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde é realizada em Salmos 119, versículos 55 e 56. Em seguida, é feita a chamada oficial, onde estiveram presentes Anísio Paulino dos Santos Neto, Argemiro Santos da Cruz, Kleber Regis dos Santos, Fernando Alves da Cunha Filho, Graziano Vitorino Santana, Eudilan Castro Franco Vieira, Leomar Eterno Torres e Cirlei Martins Alves do Prado. Ausente, Luciano Bontempo Gonçalves. Na sequência, o vice-presidente solicita ao secretário administrativo para que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior, onde, após lida e aprovada sem ressalvas, segue devidamente para as assinaturas. Expediente do dia. Pedido de resposta e um pedido de tribuna livre para a primeira sessão ordinária de junho. Em seguida, o vereador Kleber faz requerimento verbal para que o chefe do executivo instale ventiladores e bebedouro de água na capela municipal local. Logo após, o vereador Anísio solicita, em nome de seus pares, para que seja asfaltado a continuidade da rua Virgilino Rodrigues de Souza, bem como o setor ainda informal denominado Residencial Rodrigues. Na sequência, a vereadora Cirlei faz requerimento verbal solicitando equipamentos sanitários coletivos, EPCS, para os funcionários públicos. Em seguida, o vereador Leomar faz requerimento verbal para a construção de quebra-molas necessárias para manter a segurança ao entorno do trevo que dá acesso à Jandaia na GO 162. Em seguida, o vereador Graziano e seus pares fazem reforço de requerimento no sentido de que o chefe do executivo faça o pagamento de direitos trabalhistas em salubridade proporcional a todos os cargos de direito. Sem matérias em ordem do dia, alguns parlamentares fazem suas manifestações
E não havendo mais nada a registrar neste documento complementar, o vice-presidente declara encerrada a sessão. Para constar, eu, Hudson de Souza Barroso, secretário administrativo desta Casa Legislativa, lavrei esta ata e externo que o conteúdo audiovisual desta sessão encontra-se disponível na íntegra e em formato digital na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, bem como em link contido no YouTube e no portal da transparência desta Casa Legislativa. Palminópolis, 17 de maio do ano de 2021. Alguma ressalva? Então vamos colocar a ata em votação. Vereador Anísio? Sim. Vereador Eudilan? Sim. Vereador Argemiro? Sim. Vereador Fernando Filho? Sim. Vereadora Cirlei? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Graziani? Sim. Vereador Leomar? Sim. Então fica esta aprovada por unanimidade. Passamos agora ao expediente do dia. O primeiro secretário vai fazer a leitura, né, dos pareceres número 10 e 8. O número 10 é da CCJ e o 8 é CFO, ambos referentes e favoráveis ao projeto de lei número 08 PMP 2021, LDO 2022. Fazer leitura dos pareceres números 11 da CCJ e 9 CFO, ambos referentes e favoráveis ao projeto de decreto legislativo número 01 CMP 2021. Peço a ele que faça também a leitura do projeto de lei número 09/PMP/2021, que cria Programa Municipal Docilar para a reforma e ou construção de moradias para as famílias carentes e da outras providências. E a leitura também do projeto de lei número 10/PMP/2021, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana no município de Palminópolis e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ. Parecer número 10, CMP 2021, CCJ. Projeto de lei número 08, PMP 2021, de 13 de abril de 2021. Emenda. Que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. LDO 2022. Excelentíssimo senhor Graziano Vitorino Santana, presidente desta. Membros da CCJ, em resumo, após analisar as propostas do projeto de lei do 08 PMP 2021, e em conformidade com o parecer técnico dessa Casa Legislativa, deram parecer favorável à constitucionalidade, juridicidade e técnica das atividades nesta matéria. Este o parecer final e conclusivo desta comissão. Graziano Vitorino Santana, presidente. Kleber Regis Santos, senador. Eudilan Cássio Vieira Franco, membro. Franco Vieira, membro. Deliberado em 17 de maio de 2021. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamentos CFO. Parecer 002 CFO. Projeto de lei 08 PMP 2020, de 13 de abril de 2021. Emenda. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências, LDO 2022. Excelentíssimo senhor Fernando Alves da Cunha Filho, presidente Nesta. Os membros da CFO resumam após analisarem os projeto de lei 08 PMP 2021. Deram parecer favorável tanto da parte financeira como incluída, vejo o parecer final
Constituição, Justiça e Redação, CCJ. Presidente. Parecer número 011, CMP 2021, CCJ. Projeto de Decreto Legislativo 01, CMP 2021, de 10 de maio de 2021. Emenda. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, relativa ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do gestor Eurípides Custódio Borges e da outras providências. Excelentíssimo senhor Graziano Vitorino Santana, presidente Néstor, os membros da CCJ, em resumo, após analisar as propostas do projeto de decreto legislativo número 01 CMP 2021, deram um parecer favorável à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa utilizada nesta matéria, sendo este o parecer final e conclusivo desta comissão. Graziano Vitorino Santana, presidente, Kleber Regis dos Santos, relator, Eudilan Cássio Franco Vieira, membro. Deliberado 17 de maio de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Parecer número 009, CMP 2021, CFO. Projeto de Decreto Legislativo número 01, CMP 2021, de 10 de maio de 2021. Emenda. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, relativas ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do gestor Eurípides Custódio Borges e da outras providências. Excelentíssimo senhor Fernando Alves da Cunha Filho, presidente Nesta. Os membros da CFO, em resumo, após analisarem as respostas do projeto de decreto legislativo número 01 CMP 2021, deram parecer favorável no que tange à parte financeira e econômica envolvida, sendo este o parecer final e conclusivo desta comissão. Fernando Alves da Cunha Filho, presidente. Anísio Paulinho dos Santos Neto, relator. Eudilan Cássio Franco Vieira, membro. Deliberado em 17 de maio de 2021. Projeto de Lei número 009, PMP 2021. Cria Programa Municipal Docilar para a reforma ou construção de moradia para as famílias carentes do município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Do Programa das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal Docilar, ao qual tem como objetivo empregar a prestação de serviços de mão de obra para reformas e ou construção de moradias para famílias carentes do município. Artigo 2º. A disponibilização de mão de obra para a reforma ou construção de moradia terá como prioridade as famílias que possuem terreno e não têm condições de realizar a construção, bem como aquelas famílias que tenham suas casas construídas e que necessitam de reforma. Parágrafo único. O programa docilar será exclusivo para atender a população de baixa renda em situação de vulnerabilidade social do município, sendo considerado, para efeitos desta lei, família de baixa renda aquelas que possuem faixa de renda inferior a 2 salários mínimos. Capítulo 2º. Da inscrição. Observadas as condições impostas no artigo 1º da presente lei, serão seguidos os seguintes critérios para inscrição no programa. Renda familiar per capita não superior a 2 salários mínimos, ser eleitor do município nos últimos 10 anos, ser inscrito no cadúnico
Número 4. Não ter sido contemplado em momento anterior por qualquer tipo de programa de moradia ou reforma. 5º. Não ser proprietário de nenhum outro imóvel. 4º. Artigo 4º. As inscrições para o programa serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, ao qual será preenchido o cadastro, devendo ser apresentado pelos interessados os seguintes documentos: carteira de identidade, primeiro, carteira de identidade, segundo, CPF, terceiro, comprovante de residência. Em caso de aluguel, deverá haver declaração de endereço preenchida pelo proprietário do imóvel. 4º, comprovação de renda familiar, respeitando o limite estabelecido no inciso 1º do artigo 3º desta lei. 5º, declaração de não haver outro imóvel de sua propriedade no município, sob pena de serem aplicadas as medidas penais e cíveis. Capítulo 3º, da classificação, condições de construção, artigo 5º. A Secretaria Municipal de Assistência Social do município, após o preenchimento dos critérios estabelecidos nos artigos 3º e 4º da presente lei, irá divulgar a relação em ordem sequencial para a realização das obras, aos quais seguirão os seguintes critérios. Primeiro, vulnerabilidade social. Segundo, famílias que contenham pessoas com deficiência. Terceiro, mães solteiras. 4º, família que tiverem seus imóveis comprometidos em decorrência de calamidade pública, chuva, desmoronamento, etc. Inciso 1º, para efetivação da comprovação dos requisitos mencionados neste artigo, deverá ocorrer a emissão de parecer favorável, emitido por comissão especialmente constituída, devidamente designada pelo Poder Executivo, através de decreto, o qual deverá ser composta por: primeiro, assistente social, um assistente social. Segundo, um engenheiro civil. Terceiro, 2 servidores públicos municipais em provimento efetivo. Inciso 2º, após a classificação, será publicado no placar da Secretaria Municipal de Assistência e da Prefeitura Municipal, bem como no site do município, relação contendo as famílias contempladas com o presente programa. Inciso 3º, as famílias contempladas com o presente programa, seja ele construção e ou reforma, assinarão um termo de compromisso, obrigando-se a não alienar o imóvel pelo período de 10 anos, sob pena de serem aplicadas medidas de reparação de danos erário público, pelos serviços de mão de obra empregados pelo Poder Público Municipal. Artigo 6º, o Poder Executivo Municipal poderá utilizar a mão de obra própria para realizar a construção e ou reforma dos imóveis, visando atender à finalidade do presente programa. Inciso 1º, poderá ainda ser contratada mão de obra terceirizada através de empreiteira, mediante do devido processo legal estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e de Contratos Administrativos, tendo como objetivo o cumprimento à presente lei. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 7º. A construção e ou reforma de que trata essa lei terá sua execução condicionada a: primeiro, previsão orçamentária. Segundo, existência de disponibilidade financeira. Artigo 8º. Somente poderão ser utilizados os serviços de mão de obra na construção ou reforma, desde que não exceda o prazo de 10 dias de serviço. Parágrafo único. A utilização de mão de obra para a realização do serviço de construção e ou reforma fica condicionado à disponibilidade de servidores públicos do município, exceto nos casos de contratação terceirizada nos termos do inciso 1º do artigo 7 desta lei. Artigo 9º. Fica vedada por família a utilização do presente programa de serviços de mão de obra e ou construção superior a 3 vezes ao ano. Inciso 1º. Para o controle das famílias beneficiadas com o presente programa, será criado o Cadastro Municipal de Beneficiários, ao qual serão inseridas informações
da localização do imóvel ao qual foi empregado o serviço de reforma e construção. Inciso segundo, o cadastro municipal das famílias beneficiárias do Programa Docilar será realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 10º. Fica o município autorizado a celebrar convênios de moradia com os órgãos governamentais do Estado de Goiás e do Governo Federal, União. Artigo 11º. Fica o município autorizado a, primeiro, abrir crédito especial para atendimento da presente lei. Segundo, dotar recursos necessários no orçamento para cumprimento da presente lei. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de maio de 2021. Frank Elvis Vaz, prefeito. Projeto de lei número 009, PMP 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja e a Câmara o projeto de lei número 009, PMP 2021, para o qual pedimos a apreciação dos nobres edis. Justificativa. Encaminho a esta Igreja, a Casa Legislativa, o projeto de lei em tela que cria o Programa Municipal Docilar para reforma e ou construção de moradia para as famílias carentes do município e da outras providências. É disso que a administração pública atua sob a direção do princípio da legalidade. A Constituição Federal, em seu artigo 37, traz os princípios inerentes à administração pública, que são legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. O escopo desses princípios é de dar unidade, coerência e controlar as atividades administrativas dos entes que integram a administração pública. Segundo o princípio da legalidade, o agente público, em toda a sua atividade laboral, está sujeito aos mandamentos da lei, não podendo desviar das leis sob pena de praticar ato inválido, pois a administração pública, em toda a sua atividade, está presa aos mandamentos das leis, ou seja, as atividades administrativas estão condicionadas ao atendimento da lei. A política municipal de habitação de Palminópolis tem como objetivo universalizar o acesso à moradia digna para todos, tendo sido instituído a Política Municipal de Habitação Popular, com a criação de programa, Conselho e Fundo Municipal de Habitação Popular, através da Lei nº 26, PMP 2018. Diante do exposto, arcabouço jurídico é muito claro em relação ao acesso à moradia, destacando-se que moradia digna ou moradia adequada é a habitação que proporciona exercer os demais direitos humanos, tendo essas condições adequadas de saneamento básico, mobilidade e infraestrutura urbana, e padrões urbanísticos e arquitetônicos que respeitam a cultura local. Nesse sentido, submeto ao exame de deliberação dessa Igreja Câmara incluso o projeto de lei que cria o Programa Municipal Docilar para reforma ou construção de moradia para as famílias carentes do município. E isto a salientar que o presente dispositivo legal irá dispor apenas da utilização de mão de obra, visando auxiliar as famílias de baixa renda na construção da moradia própria, bem como a reforma de suas moradias. Destarte, a presente lei irá complementar a política municipal de habitação, tornando esse sistema mais eficiente, permitindo o planejamento, monitoramento e fiscalização da política pública, permitindo que sejam feitas ações conjuntas das várias políticas urbanas, promovendo, ao mesmo tempo, moradia e serviços urbanos para famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade. Sendo assim, cabe destacar que tal iniciativa visa atender a necessidade da administração pública, buscando oferecer uma maior eficiência no atendimento das demandas,
em consonância com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Portanto, a presente matéria apresentada encontra-se revestida de legalidade, sendo considerada de extrema importância. Estas, as objetivas razões pelas quais elaboramos o presente projeto, que esperamos que possa merecer a habitual atenção e aprovação pelos membros dessa Igreja Legislativa. Contando com a aprovação deste projeto, agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, aos 19 dias de maio de 2021. Prefeito Frank Alves. Ofício número 228, PMP 2021. Palminópolis, 19 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor Luciano Bontempo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Palminópolis, Goiás. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a justificativa e projeto de lei número 009, PMP 2021, que cria Programa Municipal do Auxiliar para reforma e ou construção de moradia para famílias carentes do município e da outra providência. Nesse sentido, ressalvo que o supracitado projeto é enviado em caráter de tramitação em regime normal para ser apreciado e votado, na certeza de contar com a aprovação dessa respeitosa Casa de Leis, renova a vossos protestos de elevada estima e destina a consideração. Atenciosamente, Frank Alves Vaz, prefeito. Projeto de lei número 10, PMP 2021, de 21 de maio de 2021. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana do município de Palminópolis e da outra providência. Faço saber que a Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Das Artigo 1º. Ficam instituídas normas e procedimentos aplicados à regularização fundiária urbana e no município de Palminópolis, a qual abrange medidas judiciárias, jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinados à incorporação dos núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, de acordo com os critérios contidos nessa lei, combinados com a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e suas posteriores alterações, demais leis e regulamentos federais, estadual e municipal. Inciso 1º. O Poder Executivo Municipal deverá formular e desenvolver no espaço urbano as políticas de sua competência de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando o seu uso de forma funcional. A REURB, promovida mediante a legitimação fundiária, somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016. Artigo 2º. Constitui objeto da REURB. Primeiro, identificar os núcleos urbanos informais que devam
ser regularizados, organizados e assegurar a prestação de serviços públicos básicos aos seus ocupantes de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Segundo, criar unidades imobiliárias e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes. Terceiro, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Quarto, promover a integração social e a geração de emprego e renda. Quinto, estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade da sociedade. Sexto, garantir a moradia digna e as condições de vida adequadas. Sétimo, garantir a efetivação da função social da propriedade. Oitavo, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Décimo, concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo. Décimo, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos informais. Só um minutinho, pessoal, tá? A leitura é muito grande. Décimo primeiro, conceder direitos reais, preferencialmente, em nome da mulher. 12º, franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. Artigo 3º. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, consideram-se, primeiro, núcleo urbano, assentamento urbano com uso de características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista no artigo 8 da Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Segundo, o núcleo urbano informal, aquele clandestino Segundo, núcleo urbano informal, aquele clandestino irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida à legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Terceiro, núcleo urbano informal consolidado, aquele já existente há mais de 5 anos, na data da publicação desta lei, de difícil reversão, considerado o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação, a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Quarto, demarcação urbanista, procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos titulares de direitos escritos nas matrículas ou nas transcrições dos imóveis ocupados para possibilitar a averbação nas matrículas da viabilidade da regularização fundiária a ser promovida a critério do município. Quinto, certidão de regularização fundiária, CRF. Documento expedido pelo município ao final do procedimento da REURB, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado
do termo de compromisso relativo à sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da devida clarificação desses e dos direitos reais que lhes foram conferidos. Sexto, legitimação de posse, ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecido a posse de imóvel, objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real, que propriedade na forma de legislação vigente, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse. Sétimo, legitimação fundiária, mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da REURB. Oitavo, ocupante, aquele que mantém o poder de fato sobre o lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Parágrafo único. O termo de compromisso referido no inciso 5º do capítulo conterá o cronograma da execução de obras e serviços e da implantação da infraestrutura essencial e poderá prever compensações urbanísticas e ambientais quando necessárias. Artigo 4º. Para fins da REURB, ficam dispensadas as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas e ao uso público e o tamanho mínimo dos lotes a serem regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilísticos previstos pelas legislações federal, estadual e municipal, ressalvados os parâmetros mínimos de segurança a serem definidos no regulamento. Artigo 5º. A REURB compreende das duas modalidades. Primeiro, REURB de interesse social, REURB-S, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. Segundo, REURB de interesse específico, REURB-E, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais não qualificados, na hipótese de que trata o inciso 1º deste artigo. Inciso 1º, na REURB fica admitido o uso misto de atividades e de modalidades em núcleos urbanos informais, como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado. Inciso 2º, o enquadramento da modalidade de regularização fundiária atinente ao imóvel ocupado pelo beneficiário, se de interesse social ou de interesse específico, será definido pelo Poder Executivo, mediante parecer dos órgãos técnicos competentes, após análise dos documentos apresentados. Artigo 6º. A REURB de interesse social, REURB-S, será realizada no município às famílias de baixa renda, nos seguintes casos. Primeiro, em parcelamento do solo declarados de interesse social em ato do Poder Executivo Municipal, aprovados e registrados com implantação aproximada ao projeto e com ocupação consolidadas até 22 de dezembro de 2016 e que seus ocupantes não conseguem o direito real de imóvel diretamente com o proprietário ou herdeiros, em razão de impedimento por parte destes em realizar transferência. Segundo, em parcelamentos de solo declarados de interesse social em ato do Poder Executivo Municipal, aprovados e registrados cuja implantação não está de acordo com o projeto aprovado e que tem ocupação consolidada até 22 de dezembro de 2016 e que, por qualquer motivo, seus ocupantes não possuam título de propriedade. Terceiro,
em núcleos urbanos não registrados, clandestinos, consolidados até 22 de 2016 e que os seus ocupantes não possuem título de propriedade. Quarto, imóveis urbanos com finalidade não residencial que seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. Inciso 1º. Estende-se por população de baixa renda para fins da REURB-S, famílias com renda até 2 salários mínimos, comprovada no procedimento administrativo após análise de profissional da área de assistência social. Inciso 2º. Terão gratuidade na REURB-S os ocupantes de imóveis com área até 150 metros e renda até 2 salários mínimos. Inciso 3º. O beneficiário que possua mais de um imóvel poderá ser contemplado com a classificação de um como REURB-S e o restante como REURB-E, desde que atenda os seguintes requisitos. Primeiro, os imóveis não têm registros. Segundo, os imóveis não atendam todos os requisitos da REURB-S. Terceiro, os imóveis estejam localizados no mesmo núcleo de execução pela REURB. Quarto, a classificação dos imóveis ser realizada na mesma oportunidade de execução. E quinto, seja previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município, atendendo às diretrizes previstas em lei. Artigo 7º. Aplicar-se o disposto na legislação federal vigente quanto às isenções de custas e emolumentos dos atos cartorários e registrais relacionados à REURB-S. Artigo 8º. A classificação de interesse definido no artigo 5º avisa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação, adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daquelas a quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas. Artigo 9º. A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica e outros serviços públicos, é obrigatório os beneficiários realizar a conexão da edificação às redes públicas de tais serviços e adotar as demais providências necessárias à utilização do serviço. Artigo 10. Poderão ser objeto da REURB núcleos urbanos que tenham características de conjuntos habitacionais ou de condomínios, observadas as disposições legais que regulamentam os parcelamentos do solo dessa natureza. Artigo 2º. Dos legitimados para requerer a REURB. Artigo 11º. Poderão requerer a REURB, primeiro, a União, o Estado de Goiás e o município diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta. Segundo, os seus beneficiários individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público civis que tenham por finalidade atividade nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Terceiro, os proprietários, loteadores ou incorporadores. Quarto, a Defensoria Pública em nome dos beneficiários hipossuficientes. E quinto, o Ministério Público. Inciso 1º. Nos casos de parcelamento do solo,
conjunto habitacional ou condomínio informal, compreendido por particular, a conclusão da REURB confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e abrigar-se contra os responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Segundo, o requerimento de instauração da REURB por proprietários loteadores incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais e ou seus pessoal. E ou seus sucessores não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Artigo 12º. Na REURB é promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionado ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida em ato do Poder Executivo, sem considerar o valor das benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias. Parágrafo único. As áreas de propriedade do poder público registradas no registro de imóveis que sejam objeto de ação judicial, versando sobre a sua titularidade, poderão ser objeto da REURB, desde que celebrado o acordo judicial ou extrajudicial, na forma dessa lei, homologado pelo juiz. Artigo 13º. Na REURB-S, promovida sobre bem público, o registro do projeto de regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos seus beneficiários poderão ser feitos em ato único, a critério do poder público municipal. Parágrafo único. Nos casos previstos deste artigo, serão encaminhados ao cartório o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão respectivas qualificações com indicação das respectivas unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário. 14º. O município poderá instituir como instrumento de planejamento pessoais de interesse social, no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. Inciso 1º. Para efeito desta lei, considera-se a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderadamente população de baixa renda e sujeita às regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Segundo, a REURB não está condicionado à existência das leis. Capítulo 3º. Dos instrumentos da REURB, artigo 15º. No âmbito do município de Palminópolis, serão utilizados os instrumentos da legitimação fundiária e da legitimação de posse como forma de titulação dos ocupantes beneficiários. Parágrafo único. Outros institutos jurídicos poderão ser utilizados desde que demonstre ser mais adequado ao caso concreto. Artigo 16º. A legitimação fundiária constitui forma original de aquisição do direito real de propriedade conferido
poder público, exclusivamente no âmbito da REURB, aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal, consolidado e existente em 22 de dezembro de 2016. Artigo 17. A legitimação de posse, instrumento para fins de regularização fundiária, constitui ato de poder público destinado a conferir título por meio do qual fica reconhecido a posse de imóvel objeto da REURB, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade na forma de legislação federal vigente. Parágrafo único. O título de legitimação de posse pelo poder público emitente, quando constatado que as condições estipuladas nesta lei deixarão de ser satisfeitas, sem que seja devida qualquer indenização àquela que irregularmente se beneficiou do instrumento. Capítulo 4. Do procedimento administrativo. Artigo 18º. O Poder Executivo deverá realizar a demarcação urbanística da área a ser regularizada com o objetivo de instruir o procedimento administrativo da REURB, devendo seguir as disposições constantes da Lei Federal nº 13.465, de 2017. Artigo 19. A REURB deverá obedecer as seguintes fases. Primeiro, requerimento dos legitimados. Segundo, processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes. Terceiro, elaboração do projeto de regularização fundiária. Quarto, plantas de situação e de regularização em 4 vias. Quinto, memorial vias. Sexto, anotação de responsabilidade técnica, artigo ou registro de responsabilidade técnica, RRT. Sétimo, saneamento do processo administrativo. Oitavo, da competente mediante ao formal ao qual se dará publicamente. Nono, expedição da certidão regularização fundiária, CRF, pelo município. E décimo, registro da CRF pelos promotores da regularização perante o oficial do cartório de registro de imóveis. Artigo 20º. A fim de fomentar a efetiva implantação das medidas da REURB, o município poderá celebrar convênios ou outros instrumentos congêneres com o Ministério das Cidades, com vistas a cooperar para a fiel execução do disposto nesta lei. Artigo 21. Compete ao município, primeiro, classificar caso a caso as modalidades da REURB. Segundo, processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária. E terceiro, emitir a CRF. Artigo 22. Instalado o REURB no município, deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis, onde será situado o núcleo urbano informal a ser regularizado. Inciso 1º. Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá ao município notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados,
para, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contando da data do recebimento da notificação. Tratando-se de imóveis públicos municipais, o município deverá notificar os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para que, querendo apresentar a impugnação no prazo de 30 dias, contando da data do recebimento da notificação. Terceiro, na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos de que trata a legislação federal vigente. Quarto, a notificação do proprietário dos confinantes ocorrerá por via postal, com o aviso de recebimento no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço. Inciso 5º. A notificação da REURB também será feita por meio de publicação de edital, prazo de 30 dias, do qual deverá constar de forma resumida a descrição da área a ser regularizada nos seguintes casos. Primeiro, quando proprietários confinantes não forem encontrados. E, segundo, quando houver recusa da notificação por qualquer motivo. Inciso 6º, ausência da manifestação dos indicados referidos no inciso 1º. E quarto, desse artigo será interpretada como concordância com a REURB. Inciso 7º, caso algum dos imóveis atingidos por confinante não esteja matriculado ou transcrito na serventia, o município realizará diligências perante as serventias anteriormente competentes, mediante a apresentação da planta do perímetro regularizado, a fim que sua situação jurídica atual seja certificada, caso possível. Inciso 8º, o requerimento de instauração da REURB ou, na forma de regulamento, a manifestação de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder público os ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados, a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. Inciso 9º, na hipótese do indeferimento do requerimento de instauração da REURB, a decisão do município deverá indicar as medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, quando for o caso. Artigo 23. Instalada a REURB, compete ao município aprovar o projeto de regularização fundiária, no qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas. Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão os seguintes procedimentos. Primeiro, na REURB S, a operada sobre a área de titularidade de ente público, caberá ao referido ente público ao município responsabilidade de elaborar o projeto de regularização nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação de infraestrutura essencial, quando necessária, devendo para tanto ser informada a dotação orçamentária e operada sobre a área de titularidade para particular, caberá ao município a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação de infraestrutura essencial, quando necessária, devendo para tanto ser informada a dotação orçamentária. Segundo, na REURB, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados. Terceiro, na REURB, sobre áreas públicas, se houver interesse público, o município poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança
aos seus beneficiários. Artigo 24. O município poderá criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, inclusive mediante a celebração de ajustes com o Tribunal de Justiça do Estado, as quais deterão competência para dirimir os conflitos direcionados à REURB, mediante solução consensual. Inciso 1º, o modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o capítulo deste artigo será estabelecido em ato do Poder Executivo Municipal. Inciso 2º, se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá condição para a conclusão da REURB, com consequente expedição da CRF. Inciso 3º, o município poderá instaurar de ofício ou mediante a convocação procedimento de mediação de conflitos relacionados à REURB. Inciso 4º, o município poderá, mediante a celebração de convênio, utilizar as câmaras de mediações credenciadas no Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 25. Concluída a REURB, serão incorporadas automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado. Artigo 26. O pronunciamento da autoridade competente que decidir o processamento de administrativo da REURB deverá, primeiro, indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado. Segundo, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária e, terceiro, identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada e os respectivos direitos reais, quando for o caso. Artigo 27. A certidão de regularização fundiária, CRF, é o ato administrativo de aprovação da regularização que deverá acompanhar o projeto no mínimo. Primeiro, o nome do núcleo urbano regularizado. Segundo, a localização. Terceiro, a modalidade da regularização. Quarto, as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma. Quinto, a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver. E sexto, a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido as respectivas unidades por título de legitimação fundiária, ato único de registro, bem como estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do Registro Geral de Cédula de Identidade e a filiação. Artigo 28. Os procedimentos de registro, certidão de regularização fundiária, CRF, e do projeto de regularização fundiária deverão seguir a regulamentação prevista na legislação federal vigente. Capítulo 5º. Do projeto de regularização fundiária, artigo 29, o projeto de regularização fundiária deverá conter no mínimo, primeiro, levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento subscrito por profissional competente, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, RT, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, que demonstrará as unidades, as construções quando definidas pelo município, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizados do núcleo a ser regularizado. Segundo, planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas quando for possível. Terceiro, estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Quarto, projeto urbanístico. Quinto, memoriais descritivos. Sexto,
proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso. De soluções para questões ambientais, urbanísticas e de recenseamento dos ocupantes, quando for o caso. 7º, estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso. 8º, estudo técnico ambiental para os fins previstos da legislação federal vigente, quando for o caso. 9º, cronograma físico de serviços e implantações de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidos por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. 10º, termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis públicos ou privados pelo cumprimento do cronograma físico definido pelo inciso 9 desse artigo. Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas ao uso público, quando for o caso. Artigo 30. O projeto de lei urbanístico de regularização fundiária deverá conter o mínimo das indicações. Primeiro, das áreas ocupadas, do sistema viário, as unidades imobiliárias existentes ou projetadas. Segundo, das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área confrontantes, localização, nome, logradouro e número de sua designação cadastral, se houver. Terceiro, quando for o caso das quadras e suas subdivisões em lotes ou frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Quarto, dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas e edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver. Quinto, de eventuais áreas a uso capidas. Sexto, das medidas de adequação para a correção das desconformidades, quando necessário. Sétimo, das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando necessária. Oitavo, das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias. Nono, de outros requisitos que sejam definidos pelo município. Inciso 1º, para fins desta lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos. Primeiro, sistema de abastecimento de água potável coletivo ou individual. Segundo, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário coletivo ou individual. Terceiro, rede de energia elétrica domiciliar. Quarto, soluções de drenagem quando necessário. E quinto, outros equipamentos a serem definidos pelo município em função das necessidades locais e características regionais. Inciso 2º, a REURB pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial. Inciso 3º, nas obras de implantação de infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizados antes, durante ou após a conclusão da REURB. Inciso 4º, o município definirá os requisitos para a elaboração do projeto de regularização no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a ser realizados, se for o caso. Inciso 5º, a planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade técnica RT, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. Artigo 31. Na REURB-S,
caberá ao Poder Público Municipal a implantação da infraestrutura essencial dos equipamentos comunitários previstos nos projetos de regularização, assim como a sua manutenção. Artigo 32. Na REURB-E, o município deverá definir, por ocasião, a aprovação dos projetos de regularização fundiária nos limites da legislação de vigência e responsáveis pela: primeiro, implantação dos sistemas viários; segundo, implantação da infraestrutura essencial dos equipamentos públicos ou comunitários, ou quando for o caso; e terceiro, implantação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental e dos estudos técnicos, quando for o caso. Inciso primeiro, as responsabilidades que trata o capítulo deste artigo podem ser atribuídas aos beneficiários da REURB-E. Inciso segundo, os responsáveis pela adoção das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental devem celebrar o termo de compromisso com as autoridades competentes como condição de aprovação da REURB-E. Artigo 33. Para que seja aprovada a REURB de núcleos urbanos informais, ou parcela deles, situados em áreas de riscos geométricos, geotécnicos, inundações ou de outros riscos especificados em lei, estudos técnicos deverão ser realizados a fim de examinar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de risco na parcela por eles afetada. Inciso primeiro, na hipótese do capítulo deste artigo, é condição indispensável a aprovação da REURB e a implantação das medidas indicadas nos estudos técnicos realizados. Inciso segundo, na REURB que envolva áreas de risco que não comportam eliminação, correção ou administração de risco, o município, no caso da REURB-S, ou nos beneficiários, no caso da REURB-E, deverão proceder à realocação dos ocupantes no núcleo urbano informal. Capítulo 6. Realização das áreas de preservação permanente. Artigo 34. Constatada a inexistência da área de preservação permanente, total ou parcialmente, em núcleo urbano informal, a REURB observará também o disposto nos artigos 64 e 65 e seguintes da Lei Federal nº 12.651, 25 de maio de 2012, hipótese para a qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Capítulo 7. Das disposições finais e transitórias. Artigo 35. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuírem registro, podem ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro de parcelamento, desde que esteja implantado e integrado à cidade, podendo, portanto, utilizar o instrumento previsto nesta lei. Artigo 36. Os imóveis públicos municipais objeto da REURB-E que forem objetivo de processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública poderão ser, no todo ou em parte, vendidos diretamente aos seus ocupantes, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 1º. A venda aplica-se unicamente aos imóveis ocupados até 22 de dezembro de 2016, exigindo-se que o usuário seja regularmente inscrito e esteja em dia com suas obrigações para com a Fazenda Pública Municipal. Inciso 2º. A venda direta de que trata este artigo somente poderá ser concedida para, no máximo, 2 imóveis, um residencial e um não residencial, regularmente cadastrados em nome de beneficiário no setor cadastro e tributação. Inciso 3º. O imóvel objeto da venda direta de que trata este artigo ficará com o município a propriedade fiduciária dos bens alienados
até a quitação integral na forma do inciso 4 deste artigo. Inciso 4. Para ocupantes com renda familiar acima de 2 salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou a menos de 20 parcelas anuais e consecutivas mediante o valor da avaliação, no mínimo, e o valor da parcela anual não poderá ser inferior a 1 salário mínimo. Inciso 5º. O valor da parcela será corrigido pelo mesmo índice de atualização monetária aplicado anualmente ao IPTU. Inciso 6º. O valor da parcela será cobrado anualmente em conjunto com o IPTU. Inciso 7º. Pela antecipação do pagamento, será concedido desconto de 1% do débito multiplicado pelo número de parcelas vencidas. Artigo 37. O preço de venda será fixado por uma comissão criada pelo Poder Executivo Municipal, excluídas as acessões e as benfeitorias realizadas pelo ocupante. Inciso 1º. O prazo de validade da avaliação a que se refere o capítulo deste artigo será de 12 meses. Inciso 2º. Nos casos de condomínio edilício privado, as áreas comuns, excluídas suas benfeitorias, serão adicionadas na fração ideal na unidade privativa correspondente. Artigo 38. Situações específicas poderão ser regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal. Artigo 39. Na aplicação das normas previstas pela lei, poderão ser utilizados os demais instrumentos e normas previstas na legislação vigente. Artigo 40. Fica o município autorizado a celebrar convênios de moradia com os órgãos governamentais do Estado de Goiás e o Governo Federal, União. Fica o município autorizado a, primeiro, abrir crédito especial para atendimento à presente lei. Segundo, dotar recursos necessários no orçamento para o cumprimento da presente lei. Artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palminópolis, Goiás, Estado de Goiás, aos 21 do mês de maio de 2021. Prefeito Frank Elvis Vaz. Após a leitura aí, gente, vai ser passado por despacho às comissões. Luciano, eu acho que o seu microfone está desligado. E agora, ouviram? Ok. Sim. Ok? Todos estão ouvindo, né? Ok. Algum dos novos vereadores tem alguma fala sobre alguma apresentação sobre os projetos apresentados aí? Alguma coisa a falar? O senhor presidente, esse do lar, né? Assim, que está sendo a secretaria que vai escolher, entendeu? Que vai fazer o cadastro. Não pode passar para o CRAS fazer o cadastro, não? Da assistência social, o CRAS vai fazer.
Podemos ver isso, vereador Leomar. Eu confesso a você que eu não li o projeto de lei ainda, eu não sei te falar, mas eu posso estar olhando aqui para estar te respondendo. Hoje foi só a apresentação dele, né? Então a gente pode estar vendo essas possibilidades aí. Beleza. Algum requerimento, nobre vereador? Tem algum requerimento a fazer agora também? Boa noite a todos. Em relação ao projeto do Cilar, lá deixa bem explícito que é só mão de obra, né? Eu acho que poderia colocar uma emenda que, dependendo da situação, pudesse também fornecimento de material. Porque, assim, ficar restrito só a mão de obra, lá no finalzinho, ele deixa bem claro isso, a não ser que eu entendi, né? Não interpretei bem, mas depois eu vou dar uma olhada melhor nele. Mas eu queria deixar essa sugestão, quando as comissões forem reunir, dar uma olhada, né, com carinho. E eu gostaria de fazer um novo requerimento, mas, na verdade, reforçar o requerimento da semana passada em relação aos equipamentos coletivos, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, foi feito requerimento, a gente, né, Palminópolis está no pico, nós estamos num momento muito difícil, e a gente não, eu pelo menos não percebi que teve algumas modificações, principalmente nos órgãos públicos, né? O hospital, o postinho de saúde, hoje mesmo eu estive no posto de saúde, assim, tá transcorrendo normal, né? O álcool em gel e tal. Então, eu gostaria de reforçar o meu pedido. Algum vereador aí quer fazer mais algum comentário? Então, vou passar aqui para a ordem do dia, que é a primeira votação do projeto de lei número 8, PMP 2021, que é a LDO de 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. Tem também o projeto de decreto legislativo número 01, CMP 2021, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, relativa aos exercícios financeiros de 2013, de responsabilidade do senhor Eurípides Custódio Borges, da outra providência. Também primeira votação. Aqui na ordem do dia, temos 4 requerimentos. Requerimento verbal de autoria de Kleber, Luciano, Anísio Graziano e Fernando Filho, que solicita a instalação de bebedouro e ventilador na Capela Municipal de Palminópolis. Requerimento verbal de autoria de Kleber, Luciano, Graziano e Fernando Filho, que solicitam que seja feito asfalto na continuidade da rua Virgilino Rodrigues de Souza, bem como no setor ainda informalizado, denominado Residencial Rodrigues. O outro requerimento verbal, autoria da vereadora Cirlei, que solicita por parte da Prefeitura a aquisição de equipamentos EPIs, de uso sanitário coletivo para o funcionário público municipal. E o último requerimento verbal, de autoria do vereador Leomar, que solicita construção de quebra-molas nas mediações do trevo de acesso para a GO 162, saída para Jandaia. Então, primeira votação aí, ó, o projeto de lei número 08, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vou pegar a sequência que eu estou vendo aqui no meu computador, tá? Para fazer a chamada da votação, certo? Projeto de lei 08, vereador
Argemiro. Vereador Kleber. Vereador Anísio. Sim. Vereadora Cirlei. Sim. Vereador Leomar. Não. Vereador Graziani. Sim. Vereador Fernando Filho. Sim. Vereador Eudilan. Sim. Vereador Leomar, só para me entender direito aqui, seu voto foi não, né? Não, isso mesmo. Então fica este projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contra. A próxima votação é o projeto de decreto legislativo número 01 CMP 2021, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro de 2013. Vereadora Gemiro. Sim. Vereador Kleber. Vereador Anísio, né? Sim. Vereadora Cirlei. Não. Vereador Leomar. Não. Vereador Fernando Filho. Sim. Vereador Graziano. Sim. Vereador Eudilan. Não. Então fica este aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários. Podemos fazer a votação dos requerimentos em uma só? Todos concordam? Sim. 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 São 4 requerimentos, então. Vereador Argemiro. Sim. Vereador Kleber. Sim. Vereador Anísio Neto. Sim. Vereador Fernando Filho. Sim. Vereador Leomar. Sim. Vereadora Cirlei. Sim. Vereador Eudilan. Sim. Vereador Graziano. Sim. Então fica esses requerimentos aprovados por unanimidade. Peço aos nobres colegas, como a gente vai ter a próxima sessão, a gente deixar o parlamento livre só para a próxima, pode ser? Sim. 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 Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.